Mais uma especulação no Vasco. Finalmente, fim da novela Nelson de Ossa. Pós-jogo de Independiente Medellín 2, Vasco 2 pela Copa Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mais uma especulação no Vasco. O novo alvo, Danilo Barbosa, volante, que já passou pelo próprio São Januário. Ele iniciou a carreira no Vasco e jogou por uma série de clubes no exterior. Na última temporada pertencia ao Al-Ula da segunda divisão da Arábia Saudita. Você gosta do nome? Quem você acha que é a prioridade no Vasco? Aquela posição que o Vasco mais precisa de reforços. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, trazendo informações relacionadas ao meio-campista Nelson de Ossa, De fato, virou uma novela, amigo torcedor cruzmaltino. O Vasco da Gama, hoje, dia 22 de julho, já negocia há mais de 30 dias junto ao Real Betis, pela contratação do meia-campista colombiano. Fora a demora para uma definição, o Vasco completa um mês da reapresentação após a pausa para a Copa do Mundo. E nesta quarta-feira, no jogo que terá inclusive contra o Independiente Medellín, não tem nenhum reforço à disposição do técnico Pedro Emanuel. Temos sim o lateral esquerdo Paulinho, mas eu digo reforço que o Vasco da Gama negociou nesta janela de transferências. O Paulinho é um jogador que já está fechado com o Vasco desde o início desse ano de 2026. Foi um jogador que veio para compor o grupo, não veio para ser uma peça essencial. Junto ao Real Betis, o Vasco formalizou o interesse pela contratação do jogador por volta do dia 16 de junho. Então, se estamos no dia 22, de fato, são mais de 30 dias, é mais do que nunca uma novela, amigo torcedor cruzmaltino, pela contratação, inclusive, deste grande meio-campista. Mas a grande verdade é que ninguém mais aguenta mais ouvir falar de Nelson de Ossa. E que bom, porque está chegando ao fim. As negociações avançaram muito, Negociação, é importante lembrar, de um empréstimo com opção de compra no meio do ano que vem. O Vasco da Gama pagará um valor para ter o Nelson de Ossa por empréstimo durante esse período de um ano. E no final do contrato, o Vasco, caso o Nelson de Ossa bata as metas, terá que ser obrigado a pagar um valor entre 10, podendo chegar a 12 milhões de euros, dependendo do quanto as metas forem batidas no cruzmaltino. As metas são muito fáceis, Então, assim, o Nelson de Ossa ele vem por empréstimo já sabendo que vai ficar no Vasco a partir do meio do ano que vem. E o Real Betis empresta o Nelson de Ossa ao Vasco, já sabendo que o Vasco também, a partir do meio do ano que vem, irá comprar o jogador por esse valor que pode chegar a 12 milhões de euros. E por que eu digo que as coisas estão perto de chegar a um final, Porque uma das grandes referências aí da imprensa espanhola, o jornalista Pepe Elias, trouxe a informação nas últimas horas que o Real Betis e Vasco da Gama estão chegando aos últimos detalhes para que o negócio entre Vasco e o clube espanhol pela liberação de Nelson de Ossa venha a ser selado, Inclusive, a expectativa na Espanha é que Nelson de Ossa desembarque no Rio de Janeiro até o final desta semana. A frase diz: De Ossa vive as suas últimas horas como jogador do Real Betis. Então, amigo torcedor cruzmaltino, está confirmado. Nelson de Ossa a caminho do Vasco. Finalmente a novela Vasco e Nelson de Ossa está chegando ao seu final. Tava na hora, Ninguém mais aguentava aí saber, ouvir, ficar tendo novidade de Nelson de Ossa sem que o martelo fosse batido, mas chegou, finalmente, o Vasco da Gama muito perto de anunciar Nelson de Ossa como seu novo reforço para a temporada de 2026. Te anima? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O Vasco empata fora de casa e decide em São Januário a vaga para as oitavas de final da competição. Bom, falando friamente, você analisando só o placar, a tendência é em São Januário o Vasco garantir a classificação, é o Vasco avançar
contra o Independente Medellín, que se mostrou hoje uma equipe muito fraca, muito frágil, não que o Vasco não seja também, mas enfim, a tendência é em São Januário o Vasco conseguir essa classificação. Mas analisando a partida em si, analisando o time do Vasco, mais um jogo muito preocupante e que fica muito evidente que o Vasco precisa urgentemente de reforços. O Vasco precisa urgentemente de jogadores que cheguem para o time titular, para chegar, vestir a camisa e jogar. Porque o nosso time também é qualquer coisa. É um time muito, muito, muito fraco e só não perdeu hoje porque o adversário, com todo respeito ao Independente Medellín, a torcida, a camisa, a instituição, é muito ruim. O time do Medellín é muito ruim, conseguiu ali entregar 2 gols pro Vasco. O Vasco também entrega 2 gols pro Independente Medellín. Então, vamos lá, começar esse pós-jogo. Eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama. Peço rapidinho o seu like, que é muito importante pro vídeo ser divulgado aqui para mais vascaínos. Peço a sua inscrição também, se você não for inscrito. Muita gente nova chegando aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Vamos lá comentar sobre essa partida. Bom, jogo ruim de 2 equipes ruins, né? Acho que é basicamente isso. Não dá ainda pra gente fazer uma análise sobre o trabalho do novo técnico do Vasco, do Pedro Emanuel. Mas dá pra gente fazer uma análise desse time do Vasco, desse elenco do Vasco, que é um elenco fraco, é um elenco incapaz. Hoje enfrentou uma equipe fraquíssima, o Independente Medellín na Copa Libertadores já tinha se mostrado ali um time muito frágil, é um time que se joga o Campeonato Brasileiro, com toda certeza estaria ali na zona de rebaixamento, onde o Vasco também está, mas, cara, um time minimamente mais capacitado hoje teria vencido o Independente Medellín. Mas o Vasco é um time que o ataque não consegue fazer as suas chances, né? Converter as oportunidades em gol. E a defesa se esforça o tempo todo para entregar, para tomar gol. E foi mais ou menos isso o resumo, né, desse Vasco, principalmente no primeiro tempo. O Vasco teve mais de 65% de posse de bola no primeiro tempo. O Vasco praticamente dominou o jogo ali no primeiro tempo, tendo a bola, criando, entre aspas, as oportunidades, porque não teve nenhuma grande chance, assim, chance clara de gol, mas tinha o jogo, de certa forma, controlado. Só que é aquilo que eu falo em praticamente todo o vídeo aqui no canal. O adversário não precisa se esforçar para fazer gol no Vasco. E praticamente na única vez que a equipe do Medellín chegou ali a ter uma troca de passe, chegou com muita facilidade dentro da área do Vasco, uma falha do Puma que deu o bote errado ali na intermediária, uma falha também do Carlos Cuesta, muito lento na marcação. Aí o Independente Medellín faz praticamente um gol de PlayStation ali no último lance do primeiro tempo, né? Aos 48 do primeiro tempo, abre o placar 1-0. Mas o tempo todo o time do Medellín se mostrou um time muito fraco, né? Muito frágil, um time que, enfim, cara, como eu disse, hoje uma equipe, se o Vasco fosse um time minimamente organizado, teria vencido o Medellín. E aí, cara, praticamente no primeiro minuto ali, aliás, com 25 segundos do segundo tempo, o Vasco chega ao empate com um gol contra, né, do Independente Medellín. Cuiabano chuta cruzado ali, o zagueiro tenta cortar, faz uma lambança, joga pra dentro e empata 1-1. E aí até parecia que, bom, naturalmente o Vasco vai continuar tendo o controle do jogo, vai continuar tendo o controle das ações e vai chegar aí nessa vitória, né? Vai conseguir vencer a partida. Mas não foi isso que aconteceu. O Medellín teve mais posse de bola no segundo tempo, né? O Medellín conseguiu consertar um pouco mais ali as coisas no segundo tempo. E depois o Vasco, mais uma vez, consegue levar mais um gol do Medellín, que, meu Deus do céu, tu levar 2 gols do Independente Medellín é para repensar, tá? Realmente é para repensar. Ali mais uma falha da zaga do Vasco, aí um chute que a bola aparentemente nem tinha direção do gol, ia para fora, acaba desviando no Carlos Cuesta e entrando. O Medellín faz 2-1. Na súmula, o juiz deu gol para o jogador do Medellín, não deu gol contra para o Cuesta. E ali naquele momento, né, que o Medellín faz 2-1, eu até pensei, a gente vai voltar com essa derrota para São Januário. De verdade, eu até, mesmo se o Vasco volta com a derrota, com 2-1, eu acho que em São Januário o Vasco iria se classificar, ia conseguir vencer o Medellín e passar, porque é uma equipe muito frágil. Mas o Vasco ainda consegue chegar ao empate ali aos 85, né, 40 do segundo tempo. Um gol de Spinelli, que entra na segunda etapa. O Spinelli que a gente pode apelidar aqui de Sul-Americana Man, né? O Mr. Sul-Americana, porque na Sul-Americana ele tá sempre marcando, tá sempre deixando o seu golzinho. E hoje, mais uma vez, mais uma jogada do Cuiabano,
participou nos 2 gols do Vasco. O Cuiabano encontra ali o Spinelli sozinho dentro da área. Ele só teve a dificuldade, né, de empurrar para dentro da rede e empatar o jogo, fazendo ali o 2-2, encerrando, né, dando o placar final ali a partida. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!